Bom, pessoal, vamos iniciar então o curso de NR10, o módulo CEP, né, que é o módulo complementar. O módulo CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, ele vai falar sobre a segurança, né, as medidas de controle, segurança, os riscos associados ao sistema elétrico de potência. O que é o sistema elétrico de potência? O próprio nome já diz. É a área da energia elétrica de potência, entrada de energia, transformação, transmissão, distribuição. Então, esse curso ele é exigido para todo mundo que trabalhe com entrada de energia, com cabines, com subestação, transformador, chave seccionadora. Tá ok? Ele é um curso o curso de CEP ele é bem assim, bem abrangente. Ele não trata só de aspectos técnicos, mas ele trata também a respeito de comportamento, comunicação, que é muito interessante, porque o trabalho no CEP ele exige muito mais atenção com relação a planejamento, organização, comunicação entre a equipe que vai trabalhar, por conta dos riscos, tá ok? Então, essa primeira aula, que é introdutória, vai tratar das exigências e cuidados mínimos necessários para a atuação no CEP. O objetivo é igual aos outros NRs, que é o que? Conscientização, tá bom? Então, conscientização, alertar sobre riscos, alertar sobre características específicas do CEP. Não é treinar o eletricista para trabalhar no CEP, tá bom? Por exemplo, a gente não vai tratar de manobras de cabine. Muito embora eu vou colocar um material, eu quero gravar uma última aula sobre cabine de transformação, alguns aspectos relacionados a procedimentos e manobras, tá? Mas o foco do CEP não é ensinar o trabalhador a atuar dentro da cabine, mas sim ele ter cuidado com os riscos lá no interior do CEP. Então, o CEP engloba o quê? A geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. Ou a organização do sistema elétrico, basicamente quem é responsável é a ANEEL, né, que é a Agência Nacional do Setor Elétrico, que é responsável por regulamentar toda essa parte de transmissão, geração. Aí tem outros órgãos, né, ONS, EPE, CCE, que a ONS é encarregado de planejar e coordenar a operação elétrica e energética. A EPE é encarrega de planejar a expansão do sistema elétrico, então ela faz as previsões de expansão conforme futuras demandas. E a CCE é a Câmara de Comercialização, tá bom? No CEP tem algumas particularidades com relação ao comércio de energia, planejamento de demanda e etc. Tá bom? Então, começando pela geração e a produção de energia elétrica, basicamente a nossa energia elétrica no Brasil, a maior parte é proveniente de usinas hidrelétricas, tá bom? Então, a usina hidrelétrica, como que ela funciona? Ela tem um reservatório de água, né? Você pega um curso do rio, por exemplo, você cria uma barragem, essa barragem vai criar um reservatório, né? E esse reservatório você faz um duto, você cria um duto de escoamento dessa água, fazendo ele passar por uma turbina. Olha aí na imagem, tem uma turbina. Essa turbina, que é um ventilador, parece um ventilador, tem umas hélices, ela vai girar um motor caracterizado para geração, né, para gerar. Então, a hora que a água começar a virar esse gerador, ele vai produzir energia elétrica lá pelos princípios de eletromagnetismo, tá bom? Saindo dali, então, ele vai para a subestação transformadora. Já uma usina termoelétrica, ela tem o que? Um aquecimento de uma caldeira. Então, esse aquecimento ele é proveniente do calor, que pode ser queima de insumos, pode ser queima de carvão, pode ser algum outro tipo de queima, mas basicamente ele vai aquecer a água vai virar vapor e ela vai movimentar uma turbina, tá bom? Lá então, na outra situação de hidrelétrica, movimentava-se pela queda da água nas hélices, né? Aqui o vapor vai movimentar as hélices da turbina e então ele vai também para um gerador que vai produzir energia elétrica. Bom, esses só foram falados dois tipos de geração.
Tem outros mais, né? Tem outros, então você pode pesquisar sobre solar, eólica, mas o princípio é sempre o mesmo, alguma coisa movimentando um gerador que vai produzir energia elétrica. Então, a próxima etapa do sistema elétrico, lógico, tem uma subestação transformadora na saída da geração e depois ele parte então para a transmissão, que é o que? O transporte de energia por longas distâncias. Então, no Brasil, esses valores de tensão de transmissão, eles variam, ó, de 230 mil, 230 kV, 345, 440 kV, 500 kV, 138 e por aí vai, tá bom? Aí existe um outro sistema que é chamado de subtransmissão, que é o de 69 até 138 kV. Então, na transmissão, corrigindo, 230 a 500 kV, e na subtransmissão ele vai de 34 até 138 kV, tá bom? Nada mais é do que o que? A transmissão ela é feita nas áreas mais distantes, a subtransmissão já é mais próximo das cidades, tá bom? Do cliente. Então, quando chega próximo de uma cidade, ele pode virar uma subestação, uma subtransmissão através de uma subestação. A subestação ela vai ter lá um sistema de proteção para poder proteger a linha e vai ter lá os transformadores, chaves, relés para poder dar sequência então na transmissão de energia. Os tipos de subestação, então, é elevadora, que vai elevar o valor da tensão para que a corrente abaixe, né? Quando você sai da geração, você precisa que esse valor de tensão ele suba para que a corrente abaixe. Então, você eleva muito o valor da tensão para que tenha corrente elétrica menor, né? Que é a lei de Ohm. A subestação abaixadora vai ficar próximo já da unidade consumidora, da cidade, da distribuição, né? Quando chega próximo da cidade, então é rebaixado esse valor de tensão. Subestação de manobra são subestações que você tem ao longo de um espaço, de uma cidade, ou às vezes num sistema de transmissão, para você desviar. Às vezes você precisa, por exemplo, da manutenção numa linha. Então, normalmente tem redundância e essas subestações de manobra, elas fazem esse chaveamento para poder desligar uma linha e ligar outra, tá bom? Isso é muito comum porque empresas que recebem energia elétrica em valores de transmissão e subtransmissão, normalmente eles contratam o serviço justamente porque não pode ter paradas. Normalmente indústrias grandes não podem ter parada, então eles fazem isso. Então, toda vez que vai ter uma manutenção na linha, eles fazem essa transferência de linha e depois manobram e depois desligam a linha que vai receber a manutenção sem precisar desligar o cliente. Bom, então as linhas de transmissão basicamente é composta por estrutura, cadeias de isoladores, acessórios, cabos, condutores e acessórios. Já na distribuição, que é quando você chega com a energia elétrica próximo da cidade, ele já tem um valor de tensão mais baixo, porque justamente para poder diminuir o risco, né? Diminuir as interferências eletromagnéticas, você pode ter postes mais baixos. Quando você tem uma linha de transmissão, por exemplo, as torres têm que ser muito altas, porque a interferência eletromagnética ela é muito maior numa linha de transmissão, então ela tem que ser colocada mais no alto, mais lá em cima, para que quem está embaixo, tudo que for embaixo, não sofra com esses raios esse campo eletromagnético, tá bom? E o campo elétrico. Então, a subestação de distribuição, ela vai diminuir a tensão e os valores de distribuição são inferiores. Então, vai lá 11 kV, 12, 13, 15, dependendo do local, tá bom? Então, na distribuição, então, ele vai fazer essa alimentação de unidades de consumidores menores. Então, pequenas indústrias, residência, iluminação pública, tá bom? As linhas de transmissão elas sempre vão chegar numa subestação e posteriormente numa linha de distribuição. Com relação aos valores de linha de distribuição, existem linhas de 2,3 kV, 3,8 até 34,5, tá bom? Isso aí vai muito da região onde está sendo operado o sistema de energia, por conta dos padrões estabelecidos na cidade, tá? Envolve desde estabelecimentos industriais, comerciais. É um acordo feito das concessionárias com os grandes consumidores para definir esses valores. Depois que é definido, dificilmente é alterado isso, porque as empresas elas são montadas, o seu sistema elétrico, baseado na oferta de energia que tem na região.
bom? Então, por exemplo, você vai montar uma fábrica numa região onde a média tensão é 11,9 kV, você vai montar todo o seu sistema para poder trabalhar com 11,9 kV. Então você vai colocar geradores com esse nível de tensão, você vai colocar transformadores, montar sua subestação. Tá, ok? Então, conclusão, a gente acabou de ver como que é o sistema elétrico de potência, né, como um todo. Vão ter alguns materiais na sala virtual que você pode também se aprofundar no assunto e responda o questionário a respeito da aula. Dúvidas pode postar no chat ou mandar via fórum, tá ok? Muito obrigado.